Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu fico lisonjeado, muito agradecido a Deus, porque na sua beleza, na sua magnitude, Ele vai mostrando cada dia a grande liderança, que Deus tem para com a igreja dele, guardando, protegendo, iluminando e aumentando a fé do povo. Eu orava agora no começo do culto, falando: Deus, faz coisas acontecerem cada dia, para que aumente a fé da tua casa, da tua igreja. E aí eu vejo, os testemunhos, principalmente aqui, porque nós oramos e porque sempre queremos mais da parte de Deus no campo sobrenatural, manifestando, graça, poder, e isso é muito importante, porque demonstra que a igreja está viva, não é? A fé está viva, amém? Isso é muito importante. No tocante a essas circunstâncias, cabe a nós ficarmos atentos a alguns detalhes também. Eu busquei uma palavra da parte de Deus desde domingo, e eu tinha em meu coeficiente a ideia de falar exclusivamente de Jesus. Não vou tirar nada, só os passos de Jesus, tudo que aconteceu em relação à vida de Jesus, tudo que circuncidou o ministério de Jesus. E eu hoje acabei mudando tudo, E tenho certeza que Deus tem alguma coisa em relação a isso. Com certeza Deus tem uma palavra para mim, para você. E é interessante porque me veio aqui na igreja, logo depois que eu cheguei, eu estava ouvindo um testemunho de uma pessoa pelo WhatsApp. Ela citou meu nome várias vezes, por intermédio da Fábia, dizendo para que eu desse uma palavra de conselho. Houve necessidade, porque nós não podemos deixar uma pessoa vazia no pedido, principalmente quando se tange aquilo que é a obra de Deus, mas me despertou também a respeito das necessidades de que o homem de Deus, a mulher de Deus, a igreja de Deus precisa estar atenta a certas situações que ocorrem dentro e fora da igreja. Situações que estão ligadas ao conjunto espiritual da igreja. Eu me lembro que mais cedo, há alguns anos atrás, eu cantava um corinho na igreja de cuidado com ele, cuidado irmão. Vocês conhecem, né? Quando vê que é ele, ajoelha no chão. O inimigo luta, mas não vai vencer, pois essa igreja tem muito poder. Enfim, e aí não adianta o inimigo pelejar mesmo, mas me alertou o seguinte: nós estamos acostumados a ver Deus trabalhar, estamos acostumados a ver Deus operar na igreja, e nós que estamos participativos, caímos às vezes num problema, num defeito, que é de nos acostumarmos com a manifestação de Deus dentro da igreja e passamos a enxergarmos aquilo de forma simples. Como assim, irmão? Às vezes o sinal de Deus não tem tanta importância quando tinha quando nós aceitamos Jesus. Você se lembra, até mesmo você jovem ou adolescente, você se lembra quando você ouviu as primeiras mensagens na igreja? Algumas delas te tocavam de tal forma que você não suportava, chorava, você se acabava, você tinha que se segurar, porque aquilo era uma emoção muito grande, aquilo batia no seu coração e o seu coração batia mais forte. A senhora já sentiu isso, minha irmã? Em algumas mensagens você sentia isso, mas corre o risco de, ao passar do tempo, nós vamos deixando ou perdendo aquela sensibilidade para com a palavra de Deus. Quando isso acontece, nós também vamos deixando de enxergar certas aptidões que estão ligadas à religiosidade, que estão ligadas ao grupo da igreja, que são mestres, que são falsidades bíblicas, que são atributos pessoais enganosos dentro da igreja. Eu atrevo a me dizer que em alguns momentos haja visto que a igreja está sendo alertada
desde aquela campanha Derrubando os Gigantes da Murmuração, eu tenho observado que Deus tem acalentado, abraçado, puxado a amada igreja no tocante a buscar um pouco mais a espiritualidade, no interesse dele mesmo estabelecer mais sobrenatural, estabelecer mais milagre. E eu tenho certeza que se eu perguntasse para você aqui, você quer receber milagres da parte de Deus? Com certeza você levantaria a mão e diria, eu quero. Se eu perguntasse, você quer ser presenteado por Deus por um dom? Você levantaria a mão sem dúvida alguma e diria, eu quero. Então eu quero perguntar algo para os irmãos aqui. Você, na esperança que você tem de Deus, você tem acreditado que Deus ainda continua fazendo milagres para com a sua vida? Sim ou não? Agora, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que para que você consiga, nessa caminhada, com passos firmes, passos de boi, passos firmes e contínuos, você também passe a enxergar aquilo que pode ser problema para a sua vida. Ou talvez você mesmo se tornar o problema para a sua vida. Isso é possível, irmão William? Como é que eu passo a me tornar o próprio impedimento para a minha vida? Eu busquei uma palavra diante da parte de Deus, nas Escrituras, e cheguei lá na Epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 15, na segunda epístola, e fui também a Judas, no capítulo 1, ou melhor, Judas é só um capítulo mesmo, né? No versículo 11, eu quero ler em Judas primeiro, ou Judas versículo 11, como a maioria dos eruditos preferem, né? Alguns dizem, mas não tem capítulo, aí você não precisa falar capítulo, né? Sendo que a Bíblia verdadeira mesmo não tem nem capítulo, nem versículo, nem título, esses títulos. A maioria dessas coisas escritas que nós vemos aqui nem existe na verdade, foram administradas para uma tradução brasileira. Judas versículo 11, antes de Apocalipse, um livro que antecede o livro das Revelações, diz assim, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá, ou de Coré, como se deve em algumas traduções. Vou ler novamente o versículo 11, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. O que Judas estava aqui se referindo? Principalmente aos falsos mestres, contra os ímpios, contra a forma de administração pessoal, em relação à atividade que leva uma aparente demonstração de santidade, poder ou separação de Deus. Judas, como Pedro, salientou essas palavras como interesse de que nós jamais sejamos pegos por Deus com falhas, com erros. Repita comigo, Deus não quer encontrar em mim falhas. Deus não quer encontrar em mim erros. Deus sabe que nós somos pecadores. Deus sabe que chegamos até aqui onde chegamos, não é? Por uma hereditariedade no pecado, mas que pelo reconhecimento do sacrifício vicário de Cristo, nós somos novas criaturas, não é assim? Isso não significa que nós não estamos sujeitos a erros. Principalmente obreiros, preste muita atenção nessa palavra. Não significa que nós não estejamos sujeitos a erros. E oriento, ratifico, de que nós que estamos diante da face de Deus, muitas vezes esquecemos que quando nós decidimos servir a Deus, entregar a nossa vida a Deus, nós passamos também a ser alvos do diabo. Mais do que o iníquo que está lá fora, o mundo que está lá fora, a pessoa que está lá fora, o inimigo destrói a vida dela se nós não o alcançarmos. Mas o alvo preferido do diabo é tentar destruir a sua vida, a vida dos pastores, a vida dos obreiros, a vida daqueles que cantam, a vida enfim, daqueles que se dedicam principalmente na casa de Deus. Porque quando ele consegue deturpar e destruir a vida de uma pessoa fiel, ele ali enraiza na vida de muitas pessoas o informe,
a informação de que um baluarte, alguém importante, foi destruído. E se aquela pessoa importante foi destruída, a família foi destruída, então a falta de fé pode ser ainda administrada na vida de outras pessoas que o veem e passam a descredibilizar um pouco mais a obra do Evangelho. Então é importante que nessas questões, como vou falar aqui, eu não vou falar sobre Caim, sobre Coré ou Corá, mas eu quero falar um pouquinho a respeito de Balaão, lá em Números 22. Nós temos que tomar o extremo cuidado para que nós não caiamos nas mesmas qualificações que Balaão caiu. Quem era Balaão? Alguns eruditos acreditam que ele era apenas um adivinhador. Outros acreditam que ele foi realmente um profeta de Deus, usado por Deus, mas que se corrompeu ao meio do caminho. E é sobre esse segundo aspecto que eu gostaria de acrescentar algumas palavras a mais. Não importa para nós agora se Balaão foi totalmente fiel, se ele era apenas um adivinhador e se aproveitou dessa situação. O que importa é que no contexto bíblico as pessoas buscavam ele porque acreditavam que o Deus Criador dos céus e da terra falava na boca dele. E quantas pessoas que hoje nós conhecemos que acredita que Deus fala na sua boca? Se tem alguém aqui que ainda não tem essa certeza, hoje, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, acredite que você foi chamado por Deus, você já é selado pelo Espírito Santo, e quando você abrir a tua boca, não é mais você quem fala, mas é a pessoa do Espírito Santo, na ordem de Deus, que fala através da sua boca, para que você alcance aqueles que estão fora do Evangelho de Cristo. Você é um ícone da palavra de